o título da nossa aula é a entrega do sermão propriamente dito, uma vez que a gente já passou por todo o processo de construção do sermão, tá bom? Então, percorridos aí quase 4 meses, né, de aula, a gente está indo para o 4º mês aí. Nós entramos, então, agora nas partes finais, aí, ou nas aulas finais do nosso curso. De forma não aprofundada, a gente admite isso, nós apresentamos aos irmãos aquilo que nós julgamos importante para iniciá-los na matéria. Isso é importante, a observação a respeito desse ponto, porque a gente não dá uma aula aprofundada de todos os assuntos, a gente não esgota tudo aquilo que a gente tem para dizer sobre os pontos que abordamos. A gente inicia os irmãos nos assuntos para que os irmãos possam, por si só, achei interessante o feedback hoje que alguém me procurou para tomar o nome do livro que a gente está usando como livro-texto. Isso daí já é um movimento de interesse. E é isso. Esse movimento agora, esse próximo passo, quem dá esse próximo passo são os irmãos. É a gente querer se aprofundar naquilo que a gente está estudando. Pesquisar, investigar aquilo que está sendo falado, aquilo que a gente está aprendendo sobre escatologia, sobre homilética, tudo isso. Então, a gente inicia os irmãos nos assuntos para que os irmãos possam, então, investigar, possam fazer esse trabalho, né, esse movimento de aprofundamento, que é o nosso incentivo aqui. O nosso incentivo é que cada um de nós trilhemos agora o caminho do aprofundamento da matéria. E aí, nesse sentido, há vários bons livros que podem nos servir nessa necessidade de aprofundamento. Sobre pregação aqui, eu li pelo menos 3 livros e uma apostila para falar com os irmãos. Aí a gente pega aquilo que a gente considera, a gente colhe aquilo que a gente considera mais importante, menos técnico da matéria, porque a linguagem aqui é uma linguagem interna, né, uma linguagem de igreja, ainda que a gente esteja num curso. Então a gente abre mão de alguns termos técnicos, a gente abre mão do aprofundamento técnico da matéria, mas os irmãos podem achar isso nos livros se quiser assim fazer, e é bom que faça, tá? E aí, nesse sentido, há vários bons livros aí que podem servir nessa necessidade. Apesar de nós termos entregado para os irmãos aquilo que nós consideramos importante sobre a pregação, ou melhor, sobre o conteúdo da pregação, quase nada nós consideramos a respeito do ato de pregar em si, que é o que alguns vão chamar de oratória, né? Que é a ciência da comunicação em si. Existe a retórica, que é a construção, a gente passou pela retórica, e existe a oratória, que é a fala, que é a comunicação, que é o se expor, que é o entregar aquilo que você produziu. Então, a partir de agora, a gente vai falar sobre isso. Quase nada falamos a respeito desse ato de pregar em si. Então, nossas últimas 3 aulas servirão a esse propósito. O autor do nosso livro, Randall Robinson, o autor do nosso livro base, separa esses 2 elementos com as seguintes palavras. Tratando o assunto pregação, ele separa essas nossas ocupações no ato de pregar, na pregação, na matéria de pregação em si, de 2 formas. Ele fala que a eficácia dos nossos sermões depende de 2 fatores. O que nós dizemos, que é o conteúdo, é a nossa pregação, é a Bíblia, né, que vai dar autoridade, que vai dar fundamento para o nosso conteúdo, e como dizemos, que é o aspecto externo, que é o aspecto da comunicação, a linguagem que nós escolhemos para comunicar aquilo que estamos falando. Então, ele diz que esses 2 elementos são elementos, ele vai dizer assim, né, a eficácia, né, o que torna a comunicação, na nossa intenção de tornar a nossa comunicação eficaz, nós precisamos nos preocupar ou nos ocupar com esses 2 elementos, com o que dizemos e como dizemos. O que dizemos é o conteúdo, né, ou a palavra de Deus, ou o sermão em si, e como dizemos é esses aspectos que a gente vai começar a trabalhar a partir de hoje. O que dizemos é uma alusão aqui do autor objetiva ao conteúdo da nossa pregação.
a palavra de Deus. E o como dizemos é uma alusão à habilidade que o pregador precisa ter e desenvolver, né? Porque ele tem e desenvolve. Quem não tem se especializa, essa é a intenção aqui. Se a gente não tem muita habilidade na comunicação, a gente vai ler bons livros, a gente pode trilhar esse caminho de aperfeiçoar a nossa comunicação, para que a gente possa, quando recebendo uma oportunidade ou falando com um amigo, a gente ter clareza naquilo que nós estamos comunicando. Então a ideia dele é isso. Como dizemos, é uma alusão à habilidade que o pregador precisa ter ou desenvolver para comunicar a palavra de Deus. Nesse sentido, do como dizemos, ou dessa habilidade que é necessária, o autor lista os seguintes aspectos. O pensamento deve ser vívido, deve ser vibrante, a gente deve ter envolvimento com a verdade que nós estamos comunicando, a disposição, né? O pensamento, a disposição, a linguagem, a voz com todas as suas particularidades, a impostação da voz, quando mudar a tonalidade, quando manter a tonalidade. A gente vai falar disso especificamente na próxima aula, da voz especificamente. Mas ele diz, a disposição, a linguagem, a voz e os gestos. Não percebe, né? Eu tenho o hábito de gesticular muito. A gente vai falar um pouco sobre gestos aqui. Erram aqueles que pensam que esses aspectos da pregação são de pouca importância. Nesse sentido, um primeiro apontamento que nós poderíamos fazer a esse respeito seria: tudo em nós comunica. Por isso, essa preocupação se justifica. Às vezes a gente se preocupa, não, eu vou pregar a palavra de Deus. E é verdade isso. O conteúdo é a palavra de Deus e é isso que importa. Isso, sem sombra de dúvidas, é o mais importante, que a verdade de Deus vai ser comunicada. Entretanto, não é de menos importância a nossa preocupação com o que dizemos, ou com o como dizemos. A forma que eu vou me apresentar para dizer o que eu estou dizendo. Tudo bem? Por quê? Mais à frente a gente vai falar sobre isso. Quem tem a oportunidade, ou quem teve a oportunidade de estudar basicamente sobre comunicação em si, até na técnica, por exemplo, eu fiz curso de telecomunicações. Os primeiros 6 meses são os 6 meses que são iguais a telecomunicação, o curso profissionalizante, a telecomunicação, a eletrônica e a eletrotécnica. E aí a gente trabalha um pouco, a gente estuda um pouco a noção da comunicação no sentido de transmissor, receptor, condutor, tudo isso está dentro dessa matéria. E aí é o que a gente é assinado a respeito do ruído. Existem vários ruídos que precisam ser vencidos na comunicação para que essa mensagem que sai do transmissor chegue limpa ao receptor, alguém que está recebendo a mensagem. Então, é uma matéria da técnica, mas também é uma matéria, se a gente fosse trazer ela para o âmbito da matéria humana, por exemplo, de ciências humanas ou de ciência de comunicação, como jornalismo, sempre as pessoas vão entrar nesse específico. Existe, então, um termo técnico, é aqui que eu quero chegar, que é chamado de ruído na comunicação. Não sei se os irmãos já ouviram falar nisso. Qualquer coisa, olha só que legal, qualquer coisa pode ser um ruído na comunicação. Inclusive, a gente já vai entrar nesse ponto já, a nossa vestimenta. A nossa vestimenta pode ser um ruído na nossa comunicação. Não conhecer o público para quem a gente está falando, escolher bem as cores da roupa. Não sei se os irmãos percebem isso. Âncora de jornal. Quando a pessoa vai para apresentar um programa de TV, e ele é o âncora, e ele está dirigindo aquele programa ali, e ele está com uma roupa que tem uma cor muito vibrante, salta aos olhos, né? E aí fica disputando com a mensagem, com aquilo que está sendo comunicado, com a informação que o âncora está querendo passar. Então, isso é um ruído na comunicação. Com certeza, o âncora ele foi ensinado sobre isso, né? Não compete com aquilo que você vai passar. Mas tem alguns que escolhem, às vezes salta aos olhos. A gente vai passar um pouquinho
sobre isso. O ponto aqui é que tudo em nós comunica. Tudo em nós comunica. Todo o nosso corpo, a nossa fala, a linguagem que escolhemos, nosso pensamento, as expressões, tudo em nós comunica e isso deve ser objeto da nossa ocupação quando a gente está pensando o ato de pregar, quando a gente está pensando a comunicação. Aqui, eu estou aqui, ó. Eu estou me usando como exemplo aqui para os irmãos. Estou comunicando, eu estou aqui atrás do púlpito. Eu não sei, os irmãos daqui da frente não estão me vendo, mas os irmãos do lado estão. Eu não sei qual é a... Possivelmente passa a ideia de alguém que está à vontade, né? Você coloca a mão no bolso, mas eu estou aqui colocando a mão no bolso. Então, isso aqui é um gesto de comunicação que quem está vendo você comunicar pensa alguma coisa a respeito desse gesto. Pô, será que ele está à vontade demais? Será que ele não está dando tanta importância para aquilo que ele está falando? Tudo em nós comunica. Esse é o ponto da nossa matéria. Oi? Exatamente, eu estou comunicando, então eu tenho que cuidar do meu gestual. Ó, o irmão está sentado ali, está sentado de braço cruzado, exatamente. Tudo em nós comunica. Tudo em nós. Esse é o ponto da nossa. E isso deve ser objeto da nossa preocupação quando a gente vai pregar, nessa matéria da pregação. Esse deve ser, então, um dos pontos que nós precisamos levar para a nossa reflexão e preparação do sermão. Antes do ato de pregar, eu preciso ter a consciência de que, ao pregar, eu estou comunicando também com os meus gestos. Dificilmente a gente vai fazer movimentos não espontâneos, certo? Na hora da nossa comunicação. Dificilmente. Tem gente que faz, irmãos. Tem gente que é tão mecânico que ele pensa no seu estudo, até os gestos que ele vai fazer, uma palavra, a ênfase que ele vai dar em determinada palavra. Não estou fazendo juízo de valor a respeito disso, mas fica mecânico. O ouvinte percebe isso. O meu ponto aqui é quando eu falo que dificilmente os nossos movimentos não serão espontâneos, eles serão espontâneos, os nossos movimentos, os nossos gestos. Mas o ponto é que precisa ser uma preocupação nossa, entende? Eu preciso me preocupar. Quando eu estiver pregando, perto da minha oportunidade, perto do momento da pregação, eu preciso me preocupar com o gestual, eu preciso me preocupar com a vestimenta, eu preciso me preocupar com a estética, enfim, tudo isso aí, tá bom? Esse é o meu ponto aqui. Onde eu estou aqui? Então, antes do ato de pregar, da entrega da mensagem, eu preciso ter essa consciência de que, ao pregar, eu estou comunicando também com os meus gestos, ou com os nossos gestos, com a minha expressão facial, com o espaço que eu ocupo, com o espaço que é ocupado, né, entre nós aqui, a pessoa que está comunicando, e os nossos ouvintes, as pessoas que estão sendo os nossos receptores. Por exemplo, tudo isso é alvo da nossa principalmente da figura pastoral, né? O que isso aqui pode comunicar para os meus ouvintes? Um púlpito que está no alto enquanto os irmãos estão sentados ao baixo, um púlpito que está no meio da congregação, ou não uso do púlpito. Tudo isso é matéria de pregação atual. Se os irmãos forem para alguns irmãos com certeza conhecem, igrejas com uma levada atual mais contemporânea, sem fazer juízo de valor, né? Não estou falando da matéria. A figura do púlpito já não existe. Vai ter igreja que vai ter o púlpito como para comunicar mais com o público jovem, com o público descolado, vai ter uma prancha de surf como púlpito. Outras vão usar um barril, né? Tá tudo aí. Tudo como... E é interessante, isso é interessante, porque quem faz isso pensa estar fazendo algo uau, né? Está fazendo mas é técnica de comunicação, que alguém pensou, que alguém construiu antes, e a pessoa está tendo aquilo como se fosse uma grande ideia. E aí, será que você não está se deixando levar pela moda, pelo novo? Porque é uma técnica de comunicação. Quem faz isso? A nossa primeira aula, a gente falou sobre isso quando a gente tratou da temática, não sei se os irmãos vão lembrar, da temática da autoridade. Sempre há uma resistência àquela figura que comunica a autoridade.
Então, quanto mais igual eu me parecer, mais possibilidade... Ó, tá vendo? Essa é uma construção científica da matéria da comunicação. Mais possibilidade eu vou ter das pessoas me ouvirem. Entretanto, quando eu faço isso, esse movimento de tornar mais acessível, eu também não estou minando aquela figura de autoridade que precisa existir, que aquela figura de autoridade, ela é, e o público precisa entender assim, ela é diferente mesmo, porque ela está numa posição de autoridade enquanto representante de Deus na hora da pregação, e Deus é a autoridade. Entende o ponto? Até que ponto o nosso ceder ao relacional vai fazer com que nós banalizemos a noção que a gente tem de um Deus que é sobre todos, de um Deus que é soberano. Entende? E aí isso se reflete, ó, eu falei lá na primeira aula, falei sobre isso se reflete nas nossas músicas, nas nossas canções, quando a gente para de chamar Deus de Senhor, escolhe palavras como você, como... Entende? Não estou fazendo juízo de valor, só estou falando que é uma realidade, irmãos. Às vezes a gente faz isso sem perceber, mas está aí. Tem uma intenção por trás. Foi algo que foi construído e chegou até nós. Entende o ponto? Não estou fazendo juízo de valor se quem faz isso faz com temor ou sem temor. Eu só estou falando que essa construção, ela se reflete no nosso viver, sem a gente perceber. O quê? Então, vai ter... Meu ponto aqui é não fazer juízo de valor. Eu estou dizendo que tem linhas de pensamentos assim. Se eu fosse expor para os irmãos a minha linha de pensamento a respeito, por exemplo, da pregação, eu acho que esse elemento comunica pouco a respeito dessa figura de autoridade. Eu tenho uma visão, então, mais tradicional a respeito desse ponto. Eu acho que o pregador é uma figura que se coloca de forma autoritativa no ato da pregação, não que ele seja mais que os irmãos, mas o que ele está fazendo na hora precisa, de alguma forma, em todos os sentidos, comunicar a autoridade. Então, quando eu deixo de usar o púlpito, por exemplo, quando eu vou para o lugar do púlpito e... Um exemplo, tem pregadores hoje que preferem. Não quer dizer que ele não vai pregar a Bíblia, mas ele pega e não lê a Bíblia. Ele vai lá, cita um texto... Já saí, irmão, desculpa. Cita um texto para a igreja e começa a falar daquele texto de forma dialogal, entende? Não abriu a Bíblia. Eu acho que esse elemento de você chegar diante de um público, pegar a sua Bíblia, ou eletrônica ou impressa, abrir a Bíblia e mostrar visualmente que o que você está falando não é algo seu, mas é algo das Escrituras, comunica alguma coisa. Só esse movimento, entende? Comunica essa figura de autoridade. É isso, a minha comunicação está sendo pensada em todos os sentidos. Entende? Eu sou mais dessa linha. Eu acho que não favorece. Mas vai ter gente que vai, em técnica, em didática de comunicação, de ensino, vai ter gente que fala, não, a gente vive outros tempos e é só uma linha. Entende? Sem querer fazer juízo de valor da coisa aqui. Beleza? Então, tudo isso para a gente falar, tudo em nós comunica, né? Falei sobre o tom da voz, falei sobre o espaço, né, entre nós e o nosso ouvinte, a aproximação, o distanciamento, tudo isso comunica. Logo, é importante que saibamos que tudo em nós comunica. Olha, irmãos, aqui, esse dado, então, significativo sobre a comunicação, presente nesse livro aqui, no nosso livro-texto, a respeito de uma pesquisa que foi levantada pelo psicólogo, é citado o nome do psicólogo aqui no livro, é Albert, não sei se a pronúncia está certa, é Albert Mehrabian, algo parecido com isso. Ele faz uma pesquisa sobre a figura do orador, e aí ele considera na figura do orador a comunicação. Ele diz que 7% da mensagem do orador, ela vem através de suas palavras. 7% do que é comunicado vem através de palavras. 38% através da voz. 55% através de expressões faciais. Ele faz a diferenciação proposital aqui entre palavras e voz. Porque ele está tratando a voz no sentido da sua impostação, da linguagem escolhida. Entende?
como a voz é imposta no momento da... Mas ele diz isso. Eu comunico só com palavras, 7%. Eu comunico com a voz, 38%. Eu comunico com expressões, 55%. É uma pesquisa. E aí... Ah, é? Olha aí, que legal, que bom. Que bom. Se você puder contribuir com a gente depois a respeito, vai ajudar. Por que saber disso é importante? Por que saber disso é importante? Aí ele cita algumas razões do porquê saber disso. Ó, lembra a palavra a gente tratou semana passada, né? Razões é a palavra como se fosse a palavra-chave, né? Da nossa pergunta de transição, né? Da sentença de transição. Ele apresenta algumas razões. Primeira razão que ele apresenta, saber disso é importante porque conscientiza-nos de que a linguagem não verbal é importante. A linguagem não verbal é importante. Ela fez um curso sobre isso. Um exemplo, a matéria da psicologia, apesar de existir alguma disputa, né, entre a pastora Fátima Badaró, aqui psicóloga, existe na academia alguma disputa entre psicólogos e psicanalistas, né? Mas de comum tem a concordância deles de que a linguagem verbal, não é isso? De que a linguagem não verbal, ela existe. Às vezes a pessoa está contando uma mentira com os lábios, mas as expressões faciais de corpo, nervosismo, cor do... não sei. O olhar dela não está falando a verdade, está contando uma mentira. Então, a mentira com os lábios e a verdade ela é expressada através dos poros. Tem uma frase aqui de Freud aqui que eu já vou citar para os irmãos, mas é mais ou menos isso. A verdade ou os segredos, eles escoam pelos poros, pelos nossos movimentos. Certo? Então, existe essa linguagem não verbal. Eu preciso ter consciência dela. Um dado levantado, mais um dado. Um dado levantado pelo nosso livro aqui, diz que 3 redes de comunicação operam quando nós estamos falando, quando nós estamos comunicando, quando nós estamos pregando. Que redes de comunicação são essas? As nossas palavras, a nossa entonação de voz e os nossos gestos. Todas essas 3 redes de comunicação, conclui o autor, comunicam ideias. E a nossa experiência, ela dá conta de que um olhar, né? Um levantar de sobrancelha, pastor Zé Augusto, um levantar de sobrancelha, um dedo indicador sendo colocado nos lábios, é isso? Um dedo indicador sendo colocado nos lábios, comunicam em muitas ocasiões muito mais que palavras. E aí ele dá um dado interessante aqui, da experiência de um ator, né? Ele foi colocado diante de uma situação que ele ia apresentar uma peça e foi passado para ele um roteiro de aproximadamente não sei quantas folhas. Aí ele leu aquele roteiro todo e ele falou, não precisa dessas páginas, não. Conversando com o diretor, né? Não, mas como é que você vai dizer isso? Com um olhar eu falo isso. Aí o diretor, não, impossível, mas como? Aí ele fez o olhar. Aí pegou as páginas e jogou fora. Às vezes um olhar comunica mais do que 1000 palavras. Filhos sabem disso, né? Quando está num ambiente onde os pais estão conversando, os filhos estão lá e faz uma baguncinha, você dá só uma olhadinha, já entendi, não está gostando, papai não está gostando desse negócio. Deu ruim. O gestual de levar o dedo indicador nos lábios aqui, ele faz referência a esse sinal. É mais forte do que eu não fala agora não, eu preciso de um silêncio absoluto aqui, entende? Comunica mais do que eu pedir silêncio. Levantar as sobrancelhas, mexer com as sobrancelhas, então as nossas expressões comunicam muito. Então é importante a gente tomar conhecimento de que essa linguagem não verbal, ela fala por causa disso, porque a gente vai pensar nisso enquanto a gente está preparando a nossa palavra, quando a gente for para um ambiente de púlpito, a gente vai se preocupar com isso, se os meus gestos estão condizentes, se estão comunicando com verdade também o conteúdo da mensagem. Segunda razão aqui que ele apresenta do porquê isso é importante, é que mensagens não verbais precisam se harmonizar com as verdades verbais. Tá? E aí eu preciso viver, e aí o pregador tem esse desafio de permitir que ele seja, de alguma forma,
influenciado, mudado, tocado de forma experiencial a palavra que ele vai comunicar com a igreja. Não é simplesmente um estudo mecânico, é algo que tocou, é algo que antes de Deus falar com a congregação, através da vida dele, Deus comunicou a ele. Ele entendeu aquela mensagem, ele entendeu aquele ensino e ele se coloca, ainda que aí sim, na condição de pregador, mas ele se coloca ali na condição também, enquanto filho de Deus, na condição daquele que está sendo ensinado por Deus também. Na condição daquele que está sendo ministrado por Deus. E quando comunicar isso, os seus gestos vão comunicar com verdade a verdade que está sendo, enfim, exposta, né? Esse ponto é importante para nos lembrar, para nos tornar conscientes da importância do elemento da disposição. Da pregação vívida. Não confunda isso. Na aula que vem a gente vai falar sobre isso, tá? E aí a gente vai, de repente, ter algum tema aqui de sensível e a gente está numa aula, tá bom, irmãos? Tudo bem ter temas sensíveis. Tudo bem a gente, às vezes, discordar em um ponto do outro do professor. Mais um exemplo. Às vezes as pessoas confundem esse elemento da vivacidade, do estar envolvido, com um grito. E o grito, até que ponto o grito é um ajudador na nossa comunicação? Até que ponto o grito não se faz um ruído na nossa comunicação? Entende? Então, ser vivo com a mensagem não quer dizer que ser gritador. Exatamente. Entende? Então, esse ponto é importante por causa disso. Às vezes a pessoa confunde, né? Não, irmão, sua mensagem precisa ser viva. Aí ele acha que é para ir para cima do púlpito e começar... E não é. É viva no sentido de que ela fez sentido. É uma verdade que está queimando no seu coração e você está transmitindo essa verdade para os seus ouvintes. Tá bom? Linguagem não verbal... linguagens não verbais que desmentem linguagens verbais levam os nossos ouvintes a acreditar mais na... Isso aqui é um dado experiencial. Com certeza, alguns irmãos já teve essa experiência. Linguagens verbais, ou linguagens não verbais que desmentem a linguagem verbal passa para o nosso ouvinte a ideia de que ele não está muito certo disso que ele está falando. Entende? Passa a não credibilidade. Não há credibilidade. Por que você está pedindo para eu confiar em algo que você, com suas expressões, não confia? Você não confia em você. Você não confia nisso. Entende? Então, linguagens não verbais, quando a nossa linguagem não verbal não está harmonizada com a nossa linguagem verbal, a gente cria esse ruído aí na comunicação. Tá bom? Aí aqui que eu cito Freud, né? Os psicólogos aí, psicanalistas, Freud diz que nenhum mortal pode guardar um segredo, uma afirmação de Freud, pois seus lábios silenciam, pois quando os seus lábios silenciam, essa é a ideia dele, ele fala pelos dedos, ele fala pelo corpo. Os segredos, então, eles escoam, essa é a frase de Freud, os segredos escoam pelos poros. Então, quando dizemos, isto é de máxima importância, mas os nossos gestos, nossa expressão facial, a nossa voz, ela não estão à altura disso, como é que o meu ouvinte vai acreditar que a informação que eu tenho é uma informação de máxima importância? Entende? Esse é um exemplo que ele dá aqui que eu acho legal. Nós não transmitiremos, então, credibilidade, a credibilidade que essa informação necessita. Ou ainda, quando nós dizemos, amemo-nos uns aos outros, com punho cerrado, com voz zangada. Que tipo de amor é? Brigando com a pessoa. Você precisa amar, irmão. Como é que o irmão vai amar? Que amor. Entende o ponto? Então, a nossa expressão, a nossa voz, ela comunica. Precisamos ser mais... Difícil. Isso aí é uma Então, com voz zangada, com aspecto corporal de guerra, então não estou comunicando amor, estou comunicando divisão, estou comunicando litígio, estou comunicando guerra. Então, não queiramos com isso que o nosso auditório leve o
nosso pedido a sério. Quando eu estou pedindo para amar, estou falando que precisa amar e a minha expressão corporal é uma expressão de guerra, uma expressão de ódio, uma expressão de raiva, né? Beleza? Então, esses são os aspectos aqui. Ele cita 4 ou 5, eu tirei 2, tá? O autor aqui cita 4 ou 5. Esses são aspectos importantes que são levantados pelo autor aqui por nós, para a nossa matéria, para nos convencer da importância desse tema. A linguagem corporal é importante. Ela é importante. Eu preciso levar isso em conta quando eu estiver diante de uma oportunidade de comunicar a verdade de Deus. Eu preciso comunicar a verdade de Deus com tudo o que eu sou. Não só com a minha voz, mas com meus gestos, com a minha fala, com o meu corpo, com o meu sentimento. Tudo bem? Esse é o ponto aqui. Onde eu estou? A linguagem corporal é importante. Dito isso, quando se trata da figura do pregador, alguns aspectos não verbais são necessários para que essa comunicação, ou o pregador em si, seja eficaz nesse ato dele de pregar, na sua comunicação. E aí, exemplos. A vestimenta, ela é importante. Ela é um aspecto que, quando você se coloca à frente de um grande número de pessoas, vai chamar atenção. De alguma forma vai chamar atenção. E aí tem alguns, irmãos, eu não quero que os irmãos se sintam, alguns pontos que a gente vai tocar, né, que é da matéria. E eu não quero que os irmãos se sintam ofendidos com isso. Já está justificando antes de chegar lá, né? Mas a gente vai chegar nesses pontos que são importantes, tá bom? Uma observação necessária. O pregador é um comunicador por força do seu ofício. Logo, todo comunicador precisa, em todos os aspectos, ser um contribuinte, um facilitador para o entendimento daquilo que ele está comunicando. Então, se eu sou um comunicador, se eu sou o pregador da mensagem, eu preciso ser um facilitador para que o meu auditório entenda a mensagem. Certo? Se eu venho para o ambiente do púlpito, para o lugar da pregação, da comunicação, e coloco vários ruídos nessa comunicação, eu não estou facilitando a mensagem. Eu não estou contribuindo com a mensagem. Eu estou dificultando o entendimento dos meus irmãos. Tudo bem? E aí a vestimenta é um elemento. É um desses elementos. A vestimenta, aí semana que vem a gente vai ver a voz, os olhos. Hoje a gente vai ver só a vestimenta e o movimento. Tá bom? Existe um termo técnico na matéria, já falei sobre isso, né, da comunicação, que é chamada de ruído. Ruído na comunicação é tudo que se interpõe entre o transmissor e o receptor da mensagem. Nesse particular, a vestimenta ela é um facilitador ou não para o entendimento ou para o acolhimento da mensagem. A gente usou aqui a figura do âncora do jornal, não é isso? Se ele tiver com uma vestimenta, e ele sabe disso, se ele tiver com uma vestimenta com uma cor muito viva, quando ele estiver lá apresentando o jornal dele, ele vai chamar atenção. Olha só que interessante, na experiência da comunicação. Um comunicador muito importante, né? Muito conhecido, é o William Bonner, né? Na apresentação do Jornal Nacional. Vocês acreditam, irmão, que tipo assim, 70% da nação brasileira, ou das pessoas que acompanham o Jornal Nacional, perceberam quando ele deixou a barba crescer? Isso foi... o William Bonner deixou a barba crescer. Olha só. Entende o ponto? Que o simples não fazer a barba foi algo que chamou a atenção do público do jornal quando ele estava apresentando o Jornal Nacional. E no dia depois, William apresentou o Jornal Nacional de barba. Olha só. Entende? Então, pregador, a barba feita, a barba não feita, tudo aquilo que vai fazer você ser enxergado com mais naturalidade, que não vai tirar o foco do seu público para aquilo que você fez, no momento da pregação é bom. Entende? Eu não vou chamar a atenção igual, um exemplo. Mais um exemplo, né? Vários exemplos, né? Estou treinando os meus exemplos aqui, chamando. Ronaldo Fenômeno, na final da Copa de 2002. É isso? Antes da Copa, ele está machucado. Olha só que legal. Ele está machucado. Antes da final da Copa, ele está machucado. E o jornalismo esportivo só fala da contusão dele. E aí ele vai conseguir jogar, ele não vai jogar, e ele está machucado, será que ele vai? Toda e qualquer
pressão em cima da seleção brasileira naquela época, que estava precisando se preparar para a partida final da Copa, Brasil e Alemanha, girava em torno da contusão do Ronaldo Fenômeno. O que ele faz? Irmão, lembram disso? Ele corta o cabelo no formato de cascão. Depois ele fala isso, irmãos. Olha só que legal. Ele falou, o que foi notícia? Não foi mais contusão. Ronaldo Fenômeno. Ele foi de boné, ele foi de chapéu, né, pro treino. Chega lá na hora da entrevista lá, ele tira o chapéu e mostra para todo mundo que ele está com... Esqueceram a contusão do Ronaldo. Não tem mais dor na perna, na panturrilha. O assunto agora é o cascão. E aí a narração Galvão Bueno, que dê sorte aí o seu novo penteado para que a gente vá bem aí na final da Copa. Ó, um elemento de comunicação visual. Ele migrou a expectativa, a intenção ou a atenção das pessoas que cercavam, que cobriam a seleção, para o corte de cabelo dele. E aí tirou dele e da seleção a pressão sobre ele vai jogar ou ele não vai jogar. Mudou o foco com um simples corte de cabelo. Um simples corte de cabelo. Tudo bem? Vamos indo. A vestimenta é um facilitador ou ela é, então, um não facilitador, né? É um facilitador ou não para o acolhimento da mensagem. Quanto à vestimenta, algumas regras básicas para se definir a roupa a ser utilizada é o auditório. A gente leva em conta o nosso auditório. Se eu estou numa reunião onde a grande proporção do meu auditório se veste de uma determinada forma, usa um terno, eu não vou chegar para comunicar com ele sem terno. Se eu estou onde a vestimenta é uma vestimenta mais esporte, mais à vontade, eu não vou fazer... Eu posso usar o terno, mas eu não posso usar aquele terno que vai ser diferente de tudo aquilo que os irmãos já viram. Entende? Porque isso vai chamar atenção não para a mensagem, mas vai chamar atenção para a vestimenta. Então, quando a gente vai se vestir, a gente tem que levar em conta o nosso auditório, a gente tem que levar em conta a situação, a ocasião. Ó, até hoje é lembrado, um pregador muito famoso aí do cenário brasileiro, pastor Silas Malafaia. Até hoje é lembrado, é falado, pelo menos em círculos cristãos, evangélicos, o dia que ele foi dar uma palestra, o pastor Silas Malafaia sempre pregou de terno, né? Sempre pregava de terno. Outra coisa que ele tinha era o bigode também, né? Sempre teve bigode, teve uma hora que ele tirou. Mas sempre pegava de terno. Teve uma ocasião na igreja dele que ele foi pregar numa conferência de jovens. E ele foi de calça jeans, camisinha esporte, tênisinho leve. Pastor Silas Malafaia. Mas ele percebeu a ocasião. Não vou lá pregar para os meus jovens, ou para os jovens na conferência de juventude, eu não vou de terno, porque isso pode ser um ruído, pode não facilitar na minha comunicação. Oi? A igreja local é um padrão para eu saber com que roupa eu vou utilizar. Isso aí, é um padrão, beleza. Por isso o auditório. Eu conheço o auditório, eu me visto mais ou menos da forma que aquele auditório não vai criar muito atrito, não vai agredir muito a consciência, a visão do meu auditório. Auditório é a ocasião e o próprio pregador, o seu gosto. E aí a figura do pregador aqui, no sentido do seu gosto pessoal, irmão, ela é secundária, tá? Ela é secundária. O pregador precisa se convencer disso. Ele está a serviço da mensagem. Ele está a serviço da mensagem. Então, se a ocasião, é a linguagem de Paulo lá mesmo que se aplica. A verdade do que Paulo fala lá se aplica aqui. Eu fiz-me de fraco para ganhar os fracos, tudo fiz para ganhar a todos, para que alguns se salvem. É isso. Eu não sirvo aos meus gostos, às minhas preferências. Eu sirvo a Deus e a sua mensagem. Então, se a ocasião me pedir, irmãs que gostam de usar calça, por exemplo, se a ocasião... Estou dentro de uma realidade de irmãs que só usam saia. A ocasião me pede para eu, de repente, usar uma saia ali, né? Eu vou usar saia. Eu não tenho, vou tentar achar. Entende o ponto? Por quê? Porque eu sou um servo da mensagem. Eu não prefiro, detesto usar saia. Tenho o meu cunhado, né? Por ocasião do meu casamento, ele ia entrar, ele nunca tinha usado terno. Pô, vou ter que colocar terno, não sei o quê. A ocasião pediu, ele colocou o terno lá. A ocasião, às vezes, pede para a gente fazer algumas coisas que a gente não prefere, que a gente não gosta de fazer. E você se adequa, porque você é um servo
da mensagem. Você é servo de Deus, está a serviço da sua mensagem, um comunicador, né, um atalaia da sua mensagem. Tá bom? A tendência da moda, aqui o ponto, a tendência da moda ela é muito volátil quanto a essa situação da vestimenta. O que estava em alta há 20 anos atrás já não é tão legal hoje. Então, ainda que seja um indicativo, a moda não deve ser determinante. Ela não deve ser o mais importante. O conhecimento, então, desses 3 elementos, tendo os primeiros 2 como mais importantes, o auditório e a situação, né, a circunstância, a oportunidade, os ouvintes, a ocasião e o pregador. Então a gente tem que ter, né, esses 3 elementos como importante. A gente não pode esquecer dessa regra básica. Quando eu vou escolher a minha vestimenta, eu preciso entender sobre essa regra básica. A importância do auditório, a importância da ocasião, a importância lá do pregador como um servo da mensagem. Um elemento indispensável nesse aspecto é que a minha vestimenta esteja minimamente apresentável para a ocasião. É natural isso. A gente está diante de uma ocasião que é diferente e que é interessante para a gente. A gente vai se colocar diante de algumas pessoas e eu preciso estar minimamente apresentável com aquilo que eu possuo, irmão. Porque às vezes existe um lugar que é bem opressor com a figura do pregador também, né? Você vai pregar, você precisa pregar assim, mas às vezes o irmão não tem o assim. E de repente o irmão tem aquilo que é o melhor dele para a ocasião. Então você vai e pega o seu melhor, veste o seu melhor para aquela ocasião e comunica, certo? Então precisa ser minimamente apresentável, precisa ser minimamente comunicável, né? Esteticamente sem agressão. Esse é o ponto aqui. Vamos lá. Alguns outros elementos de cuidado que são importantes aqui e que, por se tratar do ensino da matéria, nós precisamos considerar. Cuidado com a aparência, nesse sentido, a boa saúde corporal. E aí, aqui ele está falando especificamente, o autor fala aqui especificamente do sobrepeso. Ele está falando da necessidade que temos de cuidar do nosso corpo, da nossa saúde. Porque você, enquanto comunicador, enquanto pregador, quando você sobe no púlpito, que você está agressivamente acima do peso, não pense você que os irmãos que estão ali para te ouvir não vão falar sobre isso. Chama atenção, entende? Não pense, vão falar sobre isso, irmão. Algum irmão vai chegar para o outro, nossa, a irmã ou o irmão, nossa, o irmão engordou, né? O irmão está só na pessoa. É isso aí, chama atenção. Aí, esse autor aqui, ele é duro, em algum sentido, nesse aspecto. Ele fala, o irmão que se permite chegar nessa condição, ele vai dizer, ele precisa estudar mais o texto da Bíblia que diz que ele precisa ter domínio próprio, ele não está exercendo domínio sobre o seu corpo ou sobre o seu ímpeto, sobre o seu impulso para comer. Caramba. A gente luta contra isso, né, irmão? A gente vai lutando, né? Mas aí, o irmão trouxe uma verdade que a gente precisa pensar no livro dele, né? Então, a gente precisa pensar nisso, é um aspecto que pode trazer ruído na nossa comunicação, esse nosso cuidado com o nosso corpo, porque é também um cuidado com a nossa saúde. E aí, enquanto você está numa posição, irmãs e irmãos, você está numa posição de destaque, de evidência. Um exemplo, aqui a gente não tem nenhuma regra, já teve, né? Mas não tem nenhuma regra a respeito de, as irmãs só usam saias e vestidos, os irmãos. Mas eu preciso ter o cuidado de, quando eu estou em evidência, eu não usar uma calça muito apertada, eu não usar uma roupa muito exposta, porque vai chamar atenção. Vai marcar minhas partes íntimas, aí a gente está tratando da matéria aqui, tá, irmão? E pode ser um indicador, um ruído na comunicação, para que os meus irmãos desfoquem a atenção. E todos eles, não estou falando só dos homens, mulheres também. Nossa, irmã, poxa, aquela ocasião lá, a irmã poderia vestir. Os irmãos, as calças. Hoje em dia está na moda, até homem mesmo, eu já comprei umas 2, assim. Até homem usa aquelas calças que são bem coladas no corpo, né? E você vem e você marca o corpo, né? Pode falar, irmão. Uhum, sim.
Sim, sim. Uhum, uhum. Sim, isso. Chama mais atenção o que você quer dizer, né? Uhum. Então, é aconselhável em que sentido? Em que sentido é aconselhável? Vou tentar explicar para os irmãos. Tudo que fazemos quando estamos pregando é um serviço da mensagem que nós estamos trazendo. A verdade é a palavra. O testemunho que você vai trazer o foco dos seus ouvintes para a verdade que está sendo comunicada? Você Você expõe, você usa ele como um elemento de ilustração. Lembra que a gente falou da ilustração? A ilustração vai ser um testemunho. Não é muito, tipo, você pode usar isso, não é muito aconselhável, por exemplo, a respeito do testemunho. Eu posso fazer o testemunho, não é muito aconselhável eu usar sempre testemunhos que conte sempre minha vitória, irmão. Os pregadores às vezes falam isso, né? Aí o cara vai contar os testemunhos, ele só fala da bênção, ele só fala daquilo que aconteceu de bom, e quando na verdade ele está mascarando a realidade, porque nós somos seres humanos que estamos sempre nessa busca pela melhora. E às vezes coloca a régua, né, num lugar tão alto que as pessoas vendem uma imagem de Deus também que... Não sei se eu posso dar um exemplo bem prático. Vou dar um exemplo bem prático aqui. A respeito de uma experiência que tive. Por exemplo, para alguns irmãos, o ano de 2021 foi bênção no sentido de que Deus poupou seus familiares, seus entes queridos, tal. E foi bênção mesmo, porque Deus faz isso no seu poder, no seu agir. Só que na minha realidade, Deus não poupou os meus familiares. Entende? Entende o ponto? Não sei se você vai entender o ponto. Eu perdi minha mãe ano passado, perdi meu tio. No final do ano passado, eu tive uma experiência, acho que em outubro. Não foi outubro, não. Foi um pouquinho antes. Setembro, agosto, por ali. Que eu me dei conta. Olha só, irmãos, que luto, o nosso luto vai se estendendo, né? Eu me dei conta de que eu tinha perdido aqueles que eram sobre mim. Perdi meu pai, perdi meu tio, né? Porque meu tio me criou praticamente, né? E perdi minha mãe. Eu já não tenho mais. Sabe a experiência que eu tive de olhar para cima? Quem é que está sobre mim? Cadê os meus guias, né? Meus criadores? Eu não tenho mais. E aí me veio aquela sensação, mas a graça de Deus nos socorre, né? Me veio aquela sensação de que eu estava sozinho. Olha, o luto querendo te jogar para baixo, né? Caraca, eu estou sozinho. Será que Deus está vendo isso? Como é que Ele permitiu que isso acontecesse? Entende? E aí, os nossos testemunhos pode fazer isso. Olha o nosso cuidado com aquilo que a gente fala no púlpito. Às vezes estabelecer o padrão de que esse Deus é o Deus que cura. E Ele sempre vai curar, e não necessariamente é isso. E aí Deus, com as situações, Ele pode... Então, de repente, varia. Como você aprendeu naquela perda que você teve? Como você aprendeu naquela bênção que Deus... E sempre servindo a mensagem. Estou pregando sobre o poder de Deus. O meu testemunho, a minha experiência, ou o que eu vou contar, vai servir a mensagem que eu estou compartilhando. Entende? Entende o ponto? É só para exemplo, só para trazer como exemplo aqui, é isso mesmo. Deus age de formas diferentes, em realidades diferentes, distintas, e esse é o nosso Deus. Ele continua sendo soberano, na linguagem de Jó, né? Deus deu, e a gente agradece a Deus, né? E Deus tomou, e Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua agindo para que os seus bons propósitos sejam cumpridos para a sua glória, primeiramente, né? E na vida dos seus filhos. Entende? Ele continua conduzindo a nossa vida para a santificação, para a glória do nome dele. Nas perdas e nos ganhos. Aí quando a gente vende o nosso testemunho no ato de pregação, quando a gente vende a ideia de que Deus é o Deus só que cura, e aí em realidades de ouvintes que Deus não curou, que Deus é esse? Entendeu? Então eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu falo. Porque às vezes quando a gente vai falar um testemunho, a gente só quer falar do que é bom. E eu posso falar do que é ruim também, porque Deus não se limita a isso. Deus está no controle de tudo, irmão.
E aí, o nosso testemunho, mais uma vez voltando a esse ponto, o testemunho vai servir a mensagem. Se ele não servir a mensagem, irmão, nem fala. Nem fala o testemunho. Deixa o testemunho para você compartilhar com o irmão de fé, caminhar, pô, aconteceu isso, irmão, foi benção. Porque o pregador, ele prega, a gente está aprendendo aqui, né? O pregador prega a palavra de Deus. Se o testemunho serve de ilustração, eu uso. Se não serve, vai ser só para contar uma bênção. Conta não, irmão, conta depois. Pode falar. Pode. Também, por isso, isso aí, porque a glória, isso aí. É isso que é aconselhável quando ele fala assim, ó, porque geralmente quando a pessoa vai falar de si, ela sempre fala das bênçãos, das vitórias, das conquistas, das coisas boas que acontecem, e aí a pessoa que está ouvindo, é isso mesmo, irmã, tem esse efeito. A pessoa que está ouvindo pode te ter como, caramba, aquele cara lá é o espiritual, né? Aquele cara lá é o bonzão, cara, tu é bom. É o semideus, entendeu? Não é? Quase uma pessoa lá Você quer falar? Desculpa, você está calmo. Nem eu não olho para lá. Testemunho pode servir como reforço da mensagem. Tanto positivo quanto negativo. Testemunho aí a gente está lidando com a experiência, né? Porque até olha só, tecnicamente, biblicamente, teologicamente falando, até essa palavra testemunho a gente precisa aprender a utilizá-la. É uma experiência que a gente testemunha, irmão, quando a gente testemunha da fé. E testemunhar da fé é falar a respeito do que Cristo fez. Entende o ponto? Isso é testemunhar, biblicamente falando. Você dá testemunho quando Jesus fala que ele levantou e serão minhas testemunhas. A ideia ali é de que eles falariam daquilo que Cristo fez, da obra de Cristo. E a gente confunde as nossas experiências, que são válidas e verdadeiras, como se fosse um testemunho da fé. E pode não ser, tá bom? Tudo bem? Mas é isso, que sirvam então como ilustrações. Aquele elemento lá do preenchimento do sermão, tem uma ilustração aqui. Qual vai ser a ilustração? Sei lá, uma experiência que eu tive. Entende? Respondeu? Beleza. Vamos voltar aqui. Difícil a gente voltar aqui, né? Por causa da hora, eu olhei a hora ali, foi embora. E aí a gente estava falando do cuidado com o corpo, né, da saúde. Alguns outros elementos de cuidado que a gente falou da boa saúde, cuidado com a aparência, com a barba feita ou não feita, cabelo penteado. Hoje, propositalmente, olha só que legal, propositalmente. Eu não sei que efeito vai ter isso aqui nos irmãos. Eu falei, não vou pentear o cabelo não, porque eu vou chegar lá e vou falar sobre isso. Aí eu vim com o cabelo sem pentear, deixei o cabelo seco. Geralmente eu uso um gelzinho, boto o topetinho para cima e venho, né? Hoje não, filho, tá solto, a franja tá solta, o cabelo tá seco, para eu falar. Para tu ver, isso aqui, em alguma medida, pode chamar a atenção. Poxa, que aparência desleixada, não sei o quê. Pode dar essa impressão. Então, preciso ter esse cuidado, tá? A boa saúde, aparência, o cuidado com a balança, né? Aqui falamos sobre sobrepeso. O cuidado com os possíveis odores, principalmente de hálito, para o pregador, né? A pessoa que comunica, a pessoa que está falando. E aqui a gente está usando, pensando a figura do pregador, tanto no ofício de pregação da igreja, quanto na pregação expondo a palavra para um amigo. E aí você não cuidou do seu hálito, irmão, você vai falar próximo da pessoa ali, e não vai ser um negócio legal, não vai ser agradável, vai ser um ruído na comunicação. Beleza? Cuidado com os possíveis odores, hálito e corpo, né? Desodorante e tal, essas coisas. A sugestão quanto ao ponto da vestimenta, então, seria a respeito da moda, né? Ele aqui está considerando a moda. E eu falei aqui sobre aspectos mais do auditório e da ocasião. Mas ele diz assim, não seja o primeiro por quem o novo é experimentado, pregador, né? Porque você vai causar essa agressão, principalmente no ato da pregação, mas também não seja o último a experimentar o diferente, para tu não ficar para trás, né? Esse é o ponto dele aqui, né? Não seja o primeiro por quem o novo é experimentado, nem seja o último por quem o antigo é deixado. Outra sugestão quanto a esse aspecto aqui da pregação é que o pregador pode estar sempre um pouquinho, isso aqui é um dado importante, sempre um pouquinho acima dos ouvintes, mas não tanto para ser tão diferente. Um exemplo, se o meu auditório está com uma roupinha social legal, eu posso usar uma gravata,
né? Se as irmãs estão, não sei, estão socialmente vestidas, eu posso botar uma roupinha mais apresentável. Vai passar, vai comunicar essa ideia de que a posição que você está assumindo é uma posição de autoridade. Tudo isso aí comunica. Tá bom, irmãos? Movimentos e gestos. Eu vou correr aqui para a gente tentar terminar no horário. Só vou ler aqui, tá? Somos seres que se movem, a isso damos graças a Deus. Mas a medida, ou o ponto, o equilíbrio dos nossos movimentos, também é algo que precisa ser exercitado pelo pregador. Algumas vezes, é porque eu lembro dessa experiência, eu falo, aí a hora vai passando, a hora... Para a hora, pelo amor de Deus, não para. Algumas vezes que eu estou pregando, irmãos, é legal porque eu já vi isso. Sabe quando se presencia isso? Teve uma vez que eu estava aqui na igreja mesmo pregando, e eu estava fazendo um movimento mais ou menos jogando alguma coisa para trás. Eu estava fazendo um gesto mais ou menos, porque Deus... Eu percebi que uma irmã fez... A irmã se espantou com o movimento, eu recolhi o gesto, eu falei, cara, não estava exagerado isso aqui. Eu estava entregue naturalmente ao que eu estava falando, mas o que eu estava fazendo gestualmente causou um espanto na irmã, né? Caramba, a irmã se espantou. Aí tu vê algumas irmãs, ela fez o gesto, fez a mão, caramba. O nosso corpo reage, é isso aí, é natural, o gesto é natural. E isso. O nosso ponto aqui, então, é que a gente precisa ter a consciência de que o meu gesto, foi o meu ponto, eu estou comunicando alguma coisa, eu fiz um gesto tão agressivo que a irmã, de repente, ela desconectou daquilo que estava sendo falado e percebeu o meu gesto. Não pode ser. E aí eu tentei aqui me retomar aqui a normalidade, exatamente, o equilíbrio, a consciência de que o seu gesto também pode chamar atenção. Se o gesto chama mais atenção do que o conteúdo da pregação, é um ruído na comunicação. Então, eu preciso diminuir meu gesto. Se eu fico estaticamente parado também, eu preciso exercitar o gestual, porque assim também, coisa que não se movimenta, né? Essa é uma lei, né? De seres que se movimentam. Coisa que não se movimenta não é muito agradável, né? A pessoa fica parada, estático, monótono. Nós somos objetos que se movimentam, prende a atenção, não é isso? Então, a gente precisa cuidar disso. Beleza? Precisa, então, ser exercitado pelo pregador. Assim como profissionais do esporte e da arte permitem que os seus corpos sirvam às suas profissões, o pregador precisa permitir que o seu corpo fale por ele quando ele estiver pregando. Assim como no ponto da vestimenta, nós temos o elemento básico e limitador dos gestos e movimentos, o elemento, como nós temos o elemento limitador aqui da vestimenta, que é o auditório, que é a ocasião, que é a nossa sensibilidade para não chamar a atenção dos irmãos com aquilo que nós estamos vestindo, nos movimentos nós também temos esse elemento limitador, que é o conteúdo da mensagem. O conteúdo da mensagem precisa chamar mais atenção do que os meus gestos e movimentos, tá? Não posso. Tem pessoas que têm um hábito, aí Igor, tem pessoas que têm um hábito de andar muito, né? Se mexe para lá, se mexe. O meu movimento, pelo menos eu percebo assim, o meu movimento de andar para lá e para cá é de interação, certo? Mas tem gente que você claramente se percebe que esse movimento aqui é como se fosse uma explosão de energia pelo nervoso do momento que a pessoa está vivendo, e a pessoa não consegue se conter, ela fica andando para lá e para cá, e anda, e vai, e volta, e vai, e volta. E é um ruído na comunicação, porque, cara, anda tanto, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. É um ruído na comunicação, tá? Então, essa é a ideia aqui do movimento. Os movimentos precisam existir, e aí ele vai entrar aqui nos gestos, acho que eu não vou conseguir terminar os gestos, mas a ideia é que os gestos é importantes. Ele sugere aqui, para a gente ir lá para a parte final já da nossa matéria, depois eu vou disponibilizar para os irmãos o documento. Ele sugere aqui quatro características de gestos que nós podemos conscientemente nos valer dele para termos essa comunicação vívida e eficaz na mensagem. Ele fala de gestos espontâneos. Sempre são espontâneos os nossos gestos, tá? Nós precisamos ser um limitador para eles. Se perceber que eles estão passando do limite,
Se perceber que a gente não está tendo nenhum, vai para frente do espelho. Falar e liberar o seu corpo. Entende? Vai para frente do espelho treinar. Porque às vezes a gente fica assim por causa da ocasião também. A gente está nervoso. Então vai para frente do espelho, solta as mãos. Radassa está fazendo teatro, né? E aí ela tem algumas experiências de gravar uma coisa ou outra. Nas primeiras experiências dela, eu percebia, né? Que ela, sempre que estava na gravação, não quando ela estava falando, quando ela está falando, ela se solta. Ela é expressiva, expansiva, tem os gestos bons. Mas quando ela está na cena e não é a pessoa que fala, geralmente ela está assim, ó, segurando a mão, meio que tímida, né? Por causa da ocasião, não sabe aonde. Eu largo os braços. Larga os braços, deixa os braços soltos, solta. Solta os braços, entende? Deixa os braços soltos. Você prende o braço, passa a ideia de que você não está preso meio, solta os braços, que os seus gestos vão fluir naturalmente. O exercício para treinar os gestos não é fazer gestos planejados, é soltar os braços, soltar o corpo. Tá? Solta o corpo e os gestos vão fluir. É isso, vão fluir. Ele vai sair de você, vão fluir. Ele fala de gestos espontâneos, e aí o ponto aqui é que sempre os gestos serão espontâneos. Ele fala de gestos positivos. Esse gesto meu aqui foi um gesto negativo. Quando o gesto é positivo? Quando são gestos de afirmação. Quando são gestos que caminha junto com a mensagem. Ou, às vezes, se antecede a mensagem um pouquinho. Você falou? Ele faz ênfase à mensagem. Ele está junto. Não é gesto que segue a mensagem. Entendeu aqui? Porque é planejado isso aqui. Ó. Não é gesto que segue. Falei seguir. Aí vou e faço. Entendeu? Não é gesto que segue a mensagem. São gestos espontâneos. Estão junto com aquilo que você está falando. Então ele vai seguindo a sua mensagem. Enfatiza determinada coisa. Ele passou uns exercícios aqui que a gente pulou. É legal pra caramba. Ele fala, por exemplo... Tenta falar a frase... porque ele dá uma frase mais ou menos assim. Porque isso é extremamente importante. Ó, importante. Tem ênfase vocal no importante, não é isso? E tem ênfase de movimento no importante. Deixa eu ver ele aqui para a gente terminar nisso. Vamos terminar nesse? Caramba, tem um grandão aqui. Não é esse que eu quero, não. Não vou achar ele aqui, não. Não achei, não. Não achei. Depois eu vou mandar para os irmãos. Mas ele fala sobre alguma coisa que é importante. E aí ele desafia a gente a falar essa palavra. Esses são elementos extremamente importantes de duas formas. A gente falar essa frase segurando os braços, ver qual é o efeito que vai ter. Esses são elementos extremamente importantes. E você falar com ênfase vocal e com ênfase gestual. Esses são elementos extremamente importantes. Entende? Só comunica mais, envolve mais o ouvinte. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé.